Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos a maravilhosa festa do 10º em honra à entrada do Senhor no templo. 40 dias após o seu nascimento, a sua natividade, nosso Senhor, a Ele que foi o doador da lei, também se submete completamente à lei, indo em direção àquilo que é o templo sendo apresentado. A origem dessa apresentação, nosso mesmo Senhor originou isso no Antigo Testamento, dado aquele primeira Páscoa dos judeus. A primeira Páscoa dos judeus foi considerada quando exatamente o faraó, para ser novamente abalado em seu orgulho, foi dado ao nosso Senhor a liberação do anjo da morte, para que pudesse permear todos os batentes das portas e entrasse nas casas que tinham primogênitos. Eles seriam mortos em toda a terra do Egito, e obviamente Israel foi avisado disso. Então mataria um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro ungiriam na forma de um símbolo de cruz as frontes das casas, os batentes, para que esses primogênitos israelitas, quando o anjo da morte passasse, ele visualizasse que ali estava um fiel do Senhor e, portanto, não entrasse naquela casa. E os filhos dos egípcios, ao contrário, todos eles foram dizimados por aquilo que era exatamente o anjo da morte. O primogênito foi levado, inclusive o primogênito do faraó. Como a partir daí os primogênitos foram salvos, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo colocou na lei o seguinte veredicto, de que como todo primogênito ele poupou, pertence a ele. Como pertence a ele, de não ter tomado para si esses primogênitos e os terem poupado, devido obviamente, que faziam parte do povo eleito, agora podemos dizer que esses primogênitos pertenciam a ele. E a maneira de poder redimi-los do templo, ou seja, que eles não fossem obrigados a estarem no serviço do Senhor no templo, uma vez que foram poupados, os primogênitos, para sempre nas gerações de Israel, todo primogênito do sexo masculino deveria ser apresentado no templo. O que significava isso? Que ele seria de Deus, ele pertenceria a Deus, e deveria colocar-se a serviço de Deus. Para redimi-lo de estar no templo servindo a Deus constantemente, os pais, ao 40º dia de nascimento, deveriam ir oferecer os sacrifícios, ou um par de rolinhas, um par de codornizes, seja o que fosse a renda de cada pessoa acessível, e então a oferenda mais humilde que podia se dar aí era um par de rolinhas, um par de pombos, um par de rolinhos, e essa foi justamente a oferenda que os humildes São José o Justo e a Teotocos foram levar para poder redimir o próprio Senhor da própria lei que ele criou, uma vez que ele não aboliu a lei, mas submeteu completamente a ela, inclusive ao ponto de apresentar-se. Ele sendo o primogênito não dos israelitas da terra do Egito, mas o primogênito dos vivos e dos mortos. Dessa maneira também se faz ele primogênito na carne e se deixa ser, portanto, apresentado também no templo, a ele mesmo. E nisso, naquele momento onde ele foi levado para que pudesse ser redimido do serviço do templo através do sacrifício, da oferenda, de 2 pares de rolinhas, etc., nesse mesmo interim, o que aconteceu foi que algo diferente e especial aconteceu nesta apresentação. Não de maneira visível e maravilhosa, Nosso Senhor não foi apresentado entre os príncipes, ou entre os magistrados, entre as pessoas importantes do mundo. Na verdade, um casal, um homem de 82 anos ou mais, já idoso, uma virgem, jovial, simples casal, pobre, passando na total obscuridade, de maneira completamente não ao calor dos homens, não aos holofotes, mas simplesmente ir nos bastidores. Mesmo assim, de repente, algo especial acontece. Um homem ancião, chamado Simeão, vai ao encontro de Nosso Senhor e proclama imediatamente que eis ali o Messias, o Cristo Salvador. E proclamou isso diante de todo o templo, e tomou o menino em seus braços e ergueu, proclamando, portanto, que ali estava o Messias. Isso ocorreu porque São Simeão era, podemos dizer assim, o sucessor da clarividência dos profetas. São Simeão, se voltarmos um pouco na história dele, na época do rei Ptolomeu, no Egito, havia sido pedido que todos os livros do mundo fossem traduzidos da biblioteca de Alexandria. Não podia faltar de maneira alguma aquilo que era as Sagradas Escrituras hebraicas. E foram selecionados, portanto, 70 anciãos entre o Sinédrio que pudessem ir ao Egito e copiar, traduzir para o grego aquilo que era justamente a versão que hoje nossa Igreja Ortodoxa utiliza como única versão legítima do Antigo Testamento,
a chamada Septuaginta, a versão dos 70, exatamente desse inteirinho. E um dos 70 anciãos era Simeão. E foi a ele dado a incumbência de traduzir o livro do profeta Isaías. E na parte do profeta Isaías, que fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele pensou que essa palavra não cairia muito bem e resolveu adulterá-la para algo mais natural, como a mulher conceberá, e não a virgem. E nesse momento o anjo aparece, segura a pena de sua mão e diz: como duvidaste ou hesitaste, tu viverás até veres esse Messias ascendendo em Israel. E isso, meus amados cristãos ortodoxos, nisso passaram mais de 2 séculos. São Simeão, podemos dizer que estava perto dos 300 anos de idade. Porque essa foi a punição boa, no sentido de assim dizer, que Simeão teve. Ele não morreu até que o Messias fosse apresentado. Então ele ficou no corpo cansado, um corpo caquético, mais de 2 séculos, quase 3, ao ponto de poder finalmente ali ter se purificado, não abandonava o templo, ficava ali dia e noite orando e aguardando a manifestação do Messias. E como essa idade tão prolongada produziu nele tanto sofrimento, tanta purificação, tanta compulsão, obviamente ele conseguiu ter os seus olhos espirituais abertos, tal qual os profetas eram. E nisso ele pôde sim, ao que o mundo mesmo jamais iria contemplar, porque nosso filho estava aí numa aparência humana, um casal pobre, à obscuridade dos acontecimentos. Mesmo assim, Simeão, ele foi revelado que ali estava o Messias. E por isso é que ele correu diretamente para erguer o menino nos seus braços. Quando ele ergue nos seus braços, ele diz aquela maravilhosa oração, que todos os ofícios compulsionais das vésperas, nós temos logo ali após o Senhor te clamo, a oportunidade de ir na pequena entrada das vésperas, já proclamarmos no final daquilo, das apósticas, essa maravilhosa oração de que proclamamos: agora o Senhor deixa o teu servo partir em paz, porque nos olhos dele a salvação que revelaste diante de todas as nações. Glória ao teu povo Israel. Ou seja, eu vou resumir a oração agora de maneira mais breve, vocês sabem do qual me refiro. Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste onde faz todos os povos, luz para a iluminação das nações e glória do teu povo Israel. Então, esse despedir em paz do teu servo significava, em primeiro lugar, isso. Um homem que já estava com mais de 200 anos de idade, finalmente poderia ser despedido, finalmente. Mas não só isso, liberta-me, despede-me de uma vez. Para quê? A missão de São Simeão não foi apenas um homem escolhido para o propósito terreno de manifestar no Senhor no templo e revelá-lo, ainda que o mundo inteiro não reconheceu o Senhor na sua natividade, a obscuridade, mas no templo. Esse grande profeta, sucessor dos profetas, pôde, assim, a mentalidade que ele possuía, dando seu coração purificado, seu coração iluminado, essa manifestação que ele mesmo fez, não foi apenas o seu único feito. Na verdade, Deus tinha mais um outro plano para ele. E o seu outro plano é que ele morreria. Depois, a tradição nos conta que São Simeão não morreu e apenas cumpriu esse feito e simplesmente a sua missão acabou. Quando ele morreu e desceu ao Hades, ele teve a missão dada por Nosso Senhor de dizer o seguinte, foi revelado a ele: assim como tu tocastes e ergueste o menino Deus, o Salvador, o que vai nos redimir e nos arrancar das portas do Hades, na terra, tu que tocastes ele e ergueste e foste testemunha de que ele já nasceu e anda no meio dos homens, agora também quando desceres ao Hades, tu vais anunciar nos calabouços do Hades a Adão e todos os seus filhos, de que tu havia visto e tocado no Senhor, e ele já nasceu, e após a sua morte e padecimento, haverá de vir para também libertar-nos. E essa foi a missão maravilhosa que São Simeão, portador de Deus, tratou de realizar no Hades. Por isso, grande é o seu feito. Para que vocês entendam quão querido é São Simeão por nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, na vida de São Pedro o Atonita, há um conto maravilhoso a respeito da identidade de São Simeão no mundo celestial após a ressurreição e libertar das almas para o paraíso. Então, no paraíso das virtudes, São Simeão ocupa um certo lugar que nos foi mencionado na biografia de São Pedro o Atonita. E qual foi esse episódio? São Pedro o Atonita era soldado antes de ser monge. E ele, quando foi capturado pelo exército persa, naquele então, ele fez um voto a Deus. Se ele fosse libertado do cativeiro persa,
ele iria se fazer monge no Monte Athos. E então, assim que ele foi liberado, enquanto ele estava olhando, ele orou muito a São Nicolau, para que ele pudesse ser libertado desse cativeiro. E caso ele fosse libertado, ele ia fazer esse monge no Monte Athos. Então ele foi e tratou de orar a São Nicolau incessantemente, até que São Nicolau, quando ele caiu em sono, ele apareceu e disse: veja, o que tu estás me pedindo, ainda que eu tenha muita intimidade para com Deus, isso é verdade, somente outra pessoa com mais intimidade do que eu diante de Deus pode pedir a ele te considerar. E naquele momento São Pedro Atonita ficou embasbacado e perguntou-se: mas quem será? Quem será que possui ainda mais intimidade do que São Nicolau no trono do céu? E São Nicolau respondeu: São Simeão, o portador de Deus. Ele possui mais avanço do que minha pessoa em relação ao trono da Trindade e, portanto, ele pode conceder o que tu desejas. E assim foi que se passou, meus amados cristãos ortodoxos, e por essa narração da vida de São Pedro Atonita, conhecemos um pouco mais do destino da alma de São Simeão. Entretanto, essa mesma mentalidade ao qual nós somos apresentados nessa festa, nos serviços que lemos, nas estiqueiras, nos tropários, a mesma mentalidade, o mesmo estado de coração que São Simeão porta ao segurar a Cristo, essa mentalidade de 200 anos de preparação e purificação, de ansiedade para finalmente ver esse menino e pedir a ele: me liberte, despede-me, para que eu possa descansar em paz. E também que vamos lá desproclamar as boas novas que tu já nasceste. Então, essa disposição mental, essa ansiedade para tomar o Senhor em suas mãos, ao mesmo tempo, o estado mental e emocional e de coração noético que São Simeão possuía, é o mesmo estado que nós, queridos amados cristãos ortodoxos, temos que também nós nos lembrarmos que se nós tivermos esse mesmo estado espiritual, físico, emocional, a ansiedade até de ter o Senhor conosco, a mentalidade de como recebê-lo, purificado pelas nossas humildes orações que fazemos pré-comunhão, ainda que sejam dignas, mas nós fazemos mesmo assim, nosso jejum, tudo isso que nós oferecemos a Deus, tudo isso, se nós tivermos esse mesmo estado de São Simeão, significa que ao nós comungarmos, nós também seremos tão portadores de Deus, quanto literalmente foi Simeão. Vamos portar Deus dentro de nós, através dos santos mistérios. Essa é a maneira de nós também nos tornarmos portadores de Deus. E mantermos também essa graça dos santos mistérios dentro de nós, mantendo a mesma mentalidade de São Simeão, ou portador de Deus, pode manter em toda a sua vida como preparação e depois ter a graça de contemplar e dizer: agora o Senhor pode despedir em paz o teu céu, porque meus olhos viram a salvação que vem diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Essa belíssima oração nós, inclusive, narramos novamente na oração de ação de graças para aqueles que comungaram, como também exatamente lembrando isso. Assim como Simeão portou Deus nos braços, o menino que segura o universo, permitiu ser segurado por um ancião. Às vezes também nós, que somos palha e erva, talvez, pela graça de Deus, tivermos a mesma mentalidade de São Simeão, possamos ainda que sermos tocados pelo fogo consumidor e nele toquemos, ele não nos consuma, mas nos faça toda nosso coração, nossa alma, morada para também que ele possa habitar, através da graça dos seus mistérios, e nós também sermos chamados portadores de Deus. Que disso, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos, pelas orações do Cristo, Mãe, até o toque de Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.